Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero te agradecer, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que tenho certeza vai participar desse vídeo, se engajando, comentando, dando a sua opinião, mesmo que em discordância da minha opinião. Isso é muito importante. O debate é sempre muito importante. E o debate, claramente, enseja, inclusive por algumas vezes, reformulações de pensamentos. É por isso que eu gosto sempre de saber o que é que você pensa sobre situações que sejam polêmicas, como essa que eu vou apresentar para vocês hoje. Inclusive, companheiro, antes disso eu quero te desejar um grande final de semana. A todos vocês, muita harmonia com a família, muita harmonia com os amigos. E para você, companheiro rubro-negro, glória desportiva. Isso mesmo. E para você, companheiro anti-rubro-negro, a inglória, a derrota, porque eu sei que você também deseja isso para mim. Não obstante, felicidade para todos nós e muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse canal. Vocês nem imaginam o quão importantes são para mim. É o seguinte, eu quero aqui dizer a vocês, essa semana mesmo eu estava falando que discordo completamente, só poderia discordar de algumas ações que acontecem com o povo que vai assistir o futebol. Por que eu disse isso? Porque em determinada live dessa semana, não me lembro bem que dia foi, acho que terça-feira, ou melhor, quarta-feira, isso mesmo, quarta-feira, na live de quarta mandaram um superchat relatando que uma torcida organizada do Corinthians teria se aproveitado de estar num número muito maior do que alguns rubro-negros e tê-los agredido. E eu também quero aqui dizer a vocês que houve a mesma coisa no jogo de terça-feira, ou seja, que determinado grupo de pessoas também teriam se aproveitado dessa situação e de terem agredido também alguns corintianos que entravam avulsamente no Maracanã. O que é entrar avulsamente? Ou seja, aquele torcedor que não pertence à torcida organizada e que, de fato, acaba entrando sem a presença dos demais, ou seja, que normalmente nos dias de hoje, no passado não era assim, nos dias de hoje uma entrada organizada, inclusive com escolta da polícia. Vocês viram aí que naquele vlog que eu gravei lá no Morumbi, eu cheguei até a dizer, eu falei, olha só, e não era só contra o São Paulo, né? Porque o Flamengo sempre jogava contra o Palmeiras lá no Morumbi, contra o Corinthians no Morumbi, contra o Santos no Morumbi também. O Morumbi era o estádio mais utilizado. Então, eu cheguei até a mostrar onde é que ficavam os ônibus da torcida do Flamengo, das torcidas organizadas na década de 80. Eu falei assim, olha, era realmente muito problemático, porque você estacionava os ônibus ali e você próprio tinha que chegar lá. Então não tinha escolta de polícia, não tinha nada. Realmente era cada um por si, ou seja, cada grupo de torcedores por si. Então, nos dias de hoje já não é assim, porque os torcedores organizados chegam escoltados nos estádios. E aqueles torcedores que não pertencem às torcidas organizadas, eles acabam chegando de maneira avulsa, com as suas famílias. E eu, sinceramente, meus amigos, acho deprimente, acho estarrecedor que eles sejam agredidos porque torçam para um outro time. Tal como você acha aí que é um absurdo que um rubro-negro seja agredido, eu também quero dizer a você que acho um absurdo que nós venhamos a agredir torcedores de outros times que estão com as camisas dos seus clubes. Para poder pensar, o futebol não é nada sem o torcedor. Não é nada, inclusive é covardia. E eu estava me referindo ao passado, quando realmente essas coisas não aconteciam, porque eu acho o seguinte, olha, é uma questão até cultural. Então, o torcedor organizado, ele tem desavenças com outro torcedor organizado de outro clube, então resolvam a situação entre eles, se é que precisa ser resolvida dessa forma. Eu já acho que não cabe mais esse tipo de coisa, não é? Inclusive até pela própria estatística letal que você tem olhado aí de confrontos, é algo extremamente desagradável e que contribui muito mal
para o futebol. Porque o verdadeiro torcedor organizado, tem muita gente que acha que a torcida organizada é violência. Não, a torcida organizada não é violência. A torcida organizada é para apoiar o time. A torcida organizada é para empurrar o teu time para a vitória. É para você organizar o cântico. É para você poder organizar o desfile de bandeiras, né? Esse aí é o torcedor organizado. Agora tem sempre um ou outro que acaba descambando do comando central e acaba protagonizando situações as quais prejudicam a própria torcida e prejudica também o próprio clube, como é o caso do Vélez agora, e que é a notícia que eu tenho para dar para vocês. Aconteceu isso lá no campo do Vélez. Eles identificaram, eu vou ler aqui para vocês, alguns torcedores, vocês sabem que lá na Argentina é torcida única, e eles então identificaram torcedores do Vélez, avulsos ali, né, que estavam ali assistindo o jogo, infiltrados na própria torcida do Vélez, e acabaram agredindo, inclusive até com consequências drásticas para alguns. Drásticas. E agora o drástico vai para o clube. Eu vou ler aqui, ó. Vélez é punido na Argentina por confusão contra Talheres, e a Conmebol também julgará o episódio. Então, olha aqui, ó, o Vélez, que passou pelo Talheres. Vocês lembram da fidalguia dos dirigentes do Talheres? Vocês lembram da fidalguia, da educação dos torcedores do Talheres aqui no Maracanã, inclusive? E da forma como eles nos receberam também lá em Córdoba. Vocês sabem disso. Tem um problema antes de enfrentar o Flamengo nas semifinais. Para o jogo de ida, o estádio do time argentino pode ter portões fechados. E eu acho que tem que ter portões fechados mesmo. Porque o Vélez deveria ter evitado essa situação, sinceramente. Ah, mas o torcedor do Talheres não deveria ter ido infiltrado. Caramba, ele só vai infiltrado porque ele quer ver o jogo do time dele, né? Ah, mas não deveria, não é prudente, não estava liberado. Tudo bem, mas ninguém tem o direito de ser agredido. Ninguém tem o direito de agredir. E isso realmente aconteceu. Então daqui para o jogo de ida do estádio do time argentino pode ter portões fechados. Vocês lembram que teve uma confusão aqui no Maracanã em 2017, na final contra o Independiente? E o produto disso foi o Flamengo, com 2 jogos, portões fechados lá no Engenhão, na Libertadores de 2018. Vocês estão recordados. O início da Libertadores do Flamengo foi com portões fechados. Inclusive num jogo até contra o River Plate, que acabou sendo campeão daquele ano. Então tá aqui, ó, para o jogo de ida do estádio do time argentino pode ter portões fechados. Antecipando-se a Conmebol, a Associação de Futebol da Argentina julgou a confusão do duelo contra o time de Córdoba. Puniu o futuro rival do Fla já para a rodada de domingo contra o Gimnasia, no país vizinho. Então tem aqui, ó, o Bruno Vilafrança, meu amigo, não sabia nem que era ele, aqui do Coluna do Flamengo. Gente finíssima, excelente jornalista, está aqui, ó, por conta da briga com torcedores e familiares dos jogadores do Talheres na Liberta, o Vélez já foi punido pela AFA. E terá que jogar sem torcida. Ainda falta o julgamento da Conmebol, que pode punir o Vélez contra o Fla. Companheiro, eu quero te falar uma coisa. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não tem por que a Conmebol dar uma punição diferente da que a própria AFA deu. Não tem como. Seria uma desmoralização, sinceramente. O Vélez tem que jogar sem torcida. Mas Gil, o dirigente do Vélez, não tem nada com isso. A instituição não tem nada com isso. Mas deveria ter realmente tomado cuidado para que essa situação não acontecesse. E quem foi agredido, né, e a confusão que teve dentro do estádio, porque eu vou te falar uma coisa, eu achei realmente a punição que foi dada ao Flamengo em 2018 justíssima, porque aconteceu naquele jogo ali, meu amigo, foi estarrecedor. Eu estava lá na Argentina, eu sei muito bem que não houve 1% do que aconteceu aqui, nem 1%. Enfim, então tem que punir, ainda mais dentro do estádio. Aquilo ali foi horror. Meus amigos, eu saía do estádio ali com a minha filha naquele jogo e tinham pessoas do lado de fora agredindo os rubro-negros. Caramba, isso aí é um absurdo. O jogo já tinha acabado, os companheiros do lado de fora querendo agredir. E, meu amigo, isso aí não é torcedor organizado. Isso aí é um cara que se diz torcedor organizado para poder fazer isso tudo. Porque os comandos das torcidas organizadas não fazem isso. De fato, eles não deliberam para que os seus integrantes ajam dessa maneira. Ou seja, são naturalmente marginais travestidos de torcedores. Ainda mais batendo em rubro-negro. Saindo de dentro do estádio em famílias. Não, isso não existe, né? Então eu achei que realmente foi
muito providencial o que aconteceu aqui. E o Flamengo jogou muito justamente. E se o Flamengo foi punido, companheiro, o Vélez também tem que ser. Mas Gil, você está querendo jogar contra o Vélez sem público lá, mas isso aí não seria uma vantagem para o Flamengo? Isso não é problema do Flamengo. Isso aí a Conmebol tem que agir. Então tá aqui, a AFA puniu o Vélez para o jogo contra o Criminásia com fechamento de portões no estádio. Isso porque os torcedores do time mandante reconheceram fãs visitantes no jogo entre o futuro adversário do Flamengo, na partida de ida da semifinal da Libertadores. Era 3 de agosto, familiares de jogadores do Talheres estavam presentes na confusão e também foram agredidos. Caramba, imagina. Pô, você tá jogando dentro de campo, tua esposa, teus filhos estão apanhando dentro do estádio. Isso é uma tremenda uma covardia, de uma irresponsabilidade, de uma irracionalidade incomum. Tanto que dessa forma o Vélez Sarsfield terá seus próximos jogos sem o público. Até que na medida em que sejam adaptadas as diferentes questões que tornem as reuniões seguras, como informou o órgão responsável pela segurança esportiva. Muito boa reportagem. Também está aqui, Conmebol também julgará o episódio, tal qual a decisão da AFA se restringe ao futebol argentino, ou seja, não alcança a Libertadores. A Conmebol, por sua vez, julgará o ocorrido para decidir se o Vélez será punido na semifinal contra o Flamengo. Sendo assim, a grande possibilidade do Flamengo jogar lá sem o público. Meu amigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A AFA puniu, a Conmebol também. Houve um problema aqui na Sul-Americana, no último jogo, o Flamengo foi punido. Por que é que não vai punir dessa vez? Se a Conmebol não punir dessa vez, é porque ela é estreita aos argentinos, como nós sempre suspeitamos que fosse. Não é clubismo, é uma questão de coerência. É uma questão, meus amigos, de reciprocidade. Ora, é uma questão, meu amigo, de você realmente se sentir representado pela aplicação da regra, de maneira pragmática. Ou seja, não tem que jogar com o público. Não tem. O Flamengo tem que jogar lá sem o público. Ah, Gil! Não tem Gil. O Flamengo foi punido aqui pela Conmebol. Eles têm que ser punidos lá e pronto. Acabou. O Flamengo foi punido com 2 jogos. Eu acho que o que aconteceu lá é muito mais grave do que aconteceu aqui. Sinceramente. Porque dentro do estádio mesmo você não viu cenas de violência. Houve ali invasões, etc., o que justificou as 2 punições. Agora foi algo muito mais grave. A Conmebol vai fazer o quê? Vai se alinhar aos argentinos quando a própria AFA... O que a AFA vai dizer para a Conmebol? A AFA vai protestar contra a Conmebol? Quero eu perguntar a você, me diga aí. O que a AFA vai dizer? Olha, protesto Conmebol. O Vélez não pode ter os portões fechados quando a própria AFA julga que o Vélez deve ser punido e vai ser punido no jogo de domingo contra o Gimnasia? Não, de jeito nenhum. Se a Conmebol não punir o Vélez, meu amigo, está cabalmente demonstrado todo o favorecimento que a Conmebol tem para com os clubes argentinos. Porque nem a AFA vai ter moral para poder pleitear nada que seja diferente, uma vez que a própria AFA, vou repetir aqui, puniu o Vélez. Saudações rubro-negra, meus amigos. Hoje não tem live, sexta-feira. Amanhã sim. Grande abraço, se inscreva aí no canal, deixe seu like e deixe a sua opinião. Deixe a sua opinião porque esse é um tema muito importante. Grande abraço, até amanhã.